Ela contratou um acompanhante por uma noite sem saber que ele era um bilionário. Um CEO disfarçado. Olá a todos. Antes de começarmos a história de hoje, tenho um pequeno favor a pedir. Por favor, inscreva-se e ative o sino de notificações para nunca perder os novos vídeos do nosso canal. É rápido, gratuito e a melhor maneira de nos apoiar para trazer mais histórias dramáticas. O seu apoio significa muito para nós. De onde está a assistir? Escreva na sua cidade ou país nos comentários abaixo. Muito obrigado. Agora, voltemos à personagem principal. Ela está sozinha no seu apartamento, a cidade zumbindo além da janela como sempre, barulhenta e indiferente. O relógio do micro-ondas marca 22:47. A luz acima da pia pisca uma vez, depois se estabiliza. Ela exala, lenta e controladamente, como se tivesse prendido a respiração a noite toda sem perceber. Esta noite não deveria ser assim. Ela disse a si mesma que esta decisão era prática, temporária. Uma noite para acalmar o barulho na sua cabeça. Uma noite em que ela não teria que se explicar, se defender ou fingir que tudo estava bem. Apenas uma noite de honestidade com alguém que não pediria mais do que ela poderia dar. O seu telemóvel está sobre a bancada da cozinha. O ecrã já está aberto. A confirmação da reserva está lá, brilhando suavemente. Uma acompanhante, uma noite. Termos claros, limites claros, sem julgamentos. Ela lê os detalhes novamente, mesmo já os tendo memorizado. Não está nervosa com o acordo. O que a perturba é a calma que sente, como se essa escolha não tivesse surgido por impulso, mas por exaustão. Mais cedo naquele dia, ela sorriu durante outra reunião em que ninguém a ouviu. Ela acenou com a cabeça durante outra conversa em que presumiram que ela estava bem. Ela foi para casa sozinha, como sempre faz, para um apartamento que parece muito silencioso para alguém que passa os dias rodeada de pessoas. Não se tratava de desejo. Tratava-se de controlo, de escolher algo para si mesma pela primeira vez sem pedir permissão. Uma notificação apita. Ele está a caminho. Ela endireita-se, subitamente consciente do silêncio. Ela caminha até a casa de banho, verifica o seu reflexo. Nada dramático. Cabelo limpo, roupas simples, sem exageros. Ela quer ser vista como está esta noite, não como a expectativa de outra pessoa. Alguém bate à porta, não alto, não impaciente, apenas firme o suficiente para ser educado. O seu coração bate uma vez, forte. Ela caminha até a porta e abre-a. O homem que está ali não é o que ela esperava. Ele é alto, mas não imponente. O seu casaco é simples, os sapatos limpos, mas gastos. Ele não se comporta como alguém que tenta impressionar. Os seus olhos encontram os dela, firmes e calmos, sem examinar a sala ou o corpo dela. Não há sorriso, nem charme ensaiado. Boa noite, diz ele. A sua voz é calorosa, comedida. Estou aqui para a reserva. Ela acena com a cabeça e afasta-se, deixando-o entrar. Quando ele atravessa a coleira, ela repara como ele se move com cuidado, como se estivesse consciente do espaço que ocupa. Ele tira o casaco e coloca-o cuidadosamente sobre uma cadeira, sem que lhe peçam. Algo nesse pequeno gesto faz com que ela pare. Eles ficam ali por um momento, sem saber quem deve falar primeiro. Ela limpa a garganta. Pode sentar-se, diz ela, apontando para o sofá. Antes de mais nada, devemos conversar para que fique tudo claro. Claro, ele responde imediatamente, sentando-se onde ela indica com as mãos abertas sobre os joelhos. O que você precisar? Essa resposta a surpreende mais do que deveria. Ela explica as regras, uma noite, sem pressão, sem expectativas além da conversa, a menos que ela decida o contrário. Ele ouve sem interromper, acenando com a cabeça pensativamente. Pode mudar de ideia a qualquer momento, diz ele. E se preferir apenas conversar, por mim tudo bem. Ela olha para ele então, olha realmente para ele, e pela primeira vez naquela noite, sente algo mudar. Não atração, não alívio, algo mais silencioso, respeito. E naquele momento, nenhum dos dois sabe que esta noite, cuidadosamente planeada para não significar nada, está prestes a mudar tudo. Ela não o convida a aproximar-se, ainda não. Em vez disso, vai até a bancada da cozinha e serve 2 copos de água, com as mãos firmes, mas a mente menos. Portanto, esta parte é importante. Ela sabe disso. A segunda parte é onde ela perde o controle da noite ou a domina completamente.
Quero ser honesta, diz ela, entregando-lhe um copo. Não é algo que eu faça. Normalmente, ele aceita o copo com as duas mãos. Não me deves uma explicação, responde ele. Mas estou a ouvir, se quiseres partilhar uma. Essa resposta cai suavemente, mas cai. Ela senta-se à sua frente, não ao seu lado, deixando um espaço cuidadoso entre eles. Ela percebe que ele não tenta aproximar-se. Tive um dia longo, ela começa, depois para, abanando a cabeça. Isso não é verdade. Tive um ano longo. Ela conta-lhe sobre o rompimento, que terminou silenciosamente, sem drama, o que de alguma forma tornou tudo pior. Sobre como as pessoas assumem que força significa ausência de solidão. Sobre como todos parecem pensar que ela tem tudo sob controle porque nunca se permite desmoronar em público. Ela não menciona nomes. Ela não dramatiza. Ela mantém a voz calma, quase distante, como se estivesse a contar a história de outra pessoa. Mas cada palavra é dela. Não marquei contigo porque queria me sentir desejada, ela diz finalmente. Marquei contigo porque queria me sentir vista por apenas uma noite. Ele não a interrompe. Ele não se inclina para a frente. Ele simplesmente ouve. Para um homem que deveria estar a desempenhar um papel, ele está surpreendentemente presente. Ela o observa enquanto fala. Os olhos dele não se desviam. A sua postura permanece aberta. Não há impaciência na sua expressão, nem sensação de que ele está à espera que outra coisa comece. Isso perturba-a mais do que se ele tivesse agido exatamente como esperado. Quando preenchi o pedido, continua ela, escrevi uma linha no final. Não sei se o viste. Vi, diz ele. Escreveste. Por favor, seja gentil. A sua respiração fica ligeiramente presa. Sim, ela diz. Essa foi a parte mais importante. Ele acena com a cabeça uma vez. Então estou feliz por ter vindo. As palavras são simples, mas algo na maneira como ele as diz parece deliberado, como se ele mesmo tivesse escolhido essa tarefa, como se essa noite significasse mais para ele do que um salário. Ela limpa a garganta e se endireita. Existem regras, ela diz, voltando à estrutura que parece mais segura. Já cobrimos algumas, mas quero ser clara. Estou a ouvir, sem suposições, sem expectativas. Se eu disser para parar, tudo para. E se decidir que não é isso que quer, pode ir embora. Ainda assim, pagarei pelo seu tempo. Ele olha nos olhos dela. Concordo com tudo isso e quero acrescentar uma coisa. Ela levanta uma sobrancelha que é: se em qualquer momento se sentir desconfortável, serei eu quem irá embora. Não precisará de pedir. Ela não esperava por isso. A maioria das pessoas, ela percebe, teria a tranquilizado, ou flertado, ou tentado aliviar o momento. Ele não faz nada disso. Ele trata os limites dela como algo sólido e real. Pela primeira vez naquela noite, os ombros dela relaxam. Ela olha para o copo, depois volta a olhar para ele. Posso perguntar-lhe uma coisa? Pode perguntar-me qualquer coisa. Por que fazer isto? Ela pergunta. Por que este trabalho? Há uma pausa não longa, mas longa o suficiente para parecer intencional. Porque às vezes, ele diz lentamente, as pessoas precisam de alguém que as ouça sem querer nada em troca. E às vezes fingir ser outra pessoa torna mais fácil mostrar-se honestamente. Ela estuda o rosto dele, procurando ironia ou encenação. Não encontra nada. Ela ainda não sabe, mas essa resposta é apenas metade da verdade. Lá fora, uma sirene passa ao longe e depois desaparece. Dentro do apartamento, a noite instala-se num silêncio que agora parece diferente. Não pesado, não vazio, apenas aberto. E sem perceber, ela já passou no primeiro teste da noite. A sala fica mais silenciosa à medida que a conversa diminui. Não porque ele não haja mais nada a dizer, mas porque ambos estão a escolher as palavras com mais cuidado agora. Ele pousa o copo na mesa de café, alinhando-o cuidadosamente com a borda. É um pequeno hábito, inconsciente, o tipo de detalhe que a maioria das pessoas nunca notaria. Ela nota. Não precisa explicar mais nada esta noite, diz ele. Podemos apenas sentar por um momento, se quiser. Ela considera que a ideia de silêncio com outra pessoa na sala costumava deixá-la desconfortável. Esta noite parece diferente, menos como ausência, mais como permissão. Tudo bem, diz ela, apenas por um momento. Eles sentam-se um em frente ao outro, o espaço entre eles inalterado. Lá fora, a cidade continua seu ritmo agitado. Um carro passa. Em algum lugar abaixo, uma porta bate.
A vida continua, sem saber o quanto este momento é importante. Ele observa-a sem olhar fixamente, absorvendo os detalhes que ela não pensa em esconder. A maneira como ela esfrega o polegar na borda do copo quando está a pensar, a maneira como os ombros se levantam ligeiramente quando ela expira, como se estivesse a carregar mais peso do que admite. Para ele, esta noite começou como um teste. Ele escolheu o disfarce deliberadamente. Casaco simples, sem relógio, sem sinais do mundo em que costuma circular, sem assistentes, sem reuniões de diretoria, sem expectativas. Apenas um papel que lhe permitia ver as pessoas como elas realmente são quando o poder é retirado. Na maioria das noites, o teste é simples. Algumas pessoas tratam-no como um objeto, outras como uma transação, algumas como uma fantasia que não pretendem respeitar. Ela não faz nenhuma dessas coisas. Em vez disso, trata-o como uma pessoa que pode ir embora se ela for muito insistente. Como alguém cujo conforto é tão importante quanto o dela. Só isso já a diferencia. Quero perguntar outra coisa, diz ela, quebrando o silêncio. E não precisa responder se não quiser. Ele acena com a cabeça. Pergunte. O que acontece depois desta noite? Ela pergunta. Não entre nós. Quero dizer, para ti. É uma pergunta inesperada. A maioria das pessoas não vê além do acordo. Não se questionam sobre a vida que continua depois que a porta se fecha. Ele escolhe as palavras com cuidado. Depois desta noite volto à minha rotina, diz ele. Lugares diferentes, rostos diferentes, as mesmas expectativas. Isso parece solitário, diz ela baixinho. Ele quase sorri, mas se contém. Pode ser. Ela se recosta no sofá, estudando o teto por um momento. Sabe, ela diz, pensei que marcar com alguém tornaria isto menos solitário. Mas afinal, conversar assim faz mais do que qualquer outra coisa. Ele sente algo apertar no peito. Não é desconforto, é reconhecimento. Normalmente é assim que acontece, ele responde. Ela olha para ele novamente, agora de forma mais direta. Não parece ser alguém que gosta de fingir. Não gosto, admite ele. Mas às vezes, fingir cria um espaço onde a honestidade parece mais segura. Ela acena com a cabeça, aceitando a resposta sem insistir. Aprendeu por experiência própria que nem todas as verdades precisam de ser extraídas. Há então uma mudança, subtil, mas real. A noite deixa de parecer um acordo e começa a parecer uma escolha que ambos estão a fazer ativamente. Ela levanta-se e caminha até a janela, olhando para as luzes da cidade. Estou feliz por ter vindo, diz ela, ecoando as palavras dele de antes. Eu também, responde ele. E desta vez não há cálculo por trás disso. Nenhum dos dois sabe o que vem a seguir. A revelação ainda está longe, à espera do seu momento. Por enquanto, há apenas este entendimento silencioso construído sem títulos, riqueza ou expectativas. E para um homem acostumado a ser obedecido, admirado e temido. Ser simplesmente permitido estar aqui parece mais perigoso do que qualquer verdade que ele esteja a esconder. Ela se afasta lentamente da janela, como se não quisesse perturbar a frágil calma que se estabeleceu entre eles. As luzes da cidade refletem vagamente no vidro atrás dela, delineando sua silhueta sem revelar muito. Ela cruza os braços, não defensivamente, mas pensativamente. Há algo que preciso dizer antes de prosseguirmos. Ela começa. Ele se endireita ligeiramente, dando-lhe toda a sua atenção. Leve o tempo que precisar. Ela acena com a cabeça, apreciando o fato de ele não a apressar. Quero que esta noite seja simples, diz ela. Não quero sentir que devo algo só porque fiz uma reserva. Não quero sentir-me pressionada a seguir um guião. Não me deves nada, responde ele sem hesitar. Nem agora, nem mais tarde. Ela estuda o rosto dele novamente, procurando qualquer sinal de que isso faz parte de uma encenação. Se for, é uma encenação notavelmente convincente. Há mais uma coisa, ela continua. Se a qualquer momento você decidir que isto não é o que esperava, quero que se sinta livre para ir embora. Não é preciso dar explicações. Ele respira lentamente. Este é o momento que ele normalmente controla. O momento em que as regras mudam a seu favor. Esta noite é ela quem as define. Agradeço isso, diz ele, mas também quero ser claro. Estou aqui porque escolhi estar, não porque tenho de estar. A expressão dela suaviza-se um pouco. Ela volta para o sofá, parando a alguns metros dele. Então vamos concordar numa coisa, diz ela.
O que quer que aconteça esta noite tem de ser mútuo. Caso contrário, não acontece. Concordo, ele responde com convicção. O ar entre eles parece diferente agora, mais leve, não porque as expectativas aumentaram, mas porque foram eliminadas. Ela senta-se novamente, desta vez um pouco mais perto do que antes, mas ainda deixando espaço. Sabe, ela diz quase pensativa, eu estava preocupada que me sentiria envergonhada fazendo isso. E você se sente? Ele pergunta. Não, ela admite. Sinto-me respeitada. Não era isso que eu esperava. Ele permite-se um pequeno sorriso. O respeito não deveria ser inesperado. No entanto, muitas vezes é, ela responde. Aí está, a verdade silenciosa que está por trás de tantas das suas escolhas. Ela aprendeu a diminuir as expectativas para evitar decepções. Esta noite, ela as elevou apenas o suficiente para ver quem as atenderia. Ele se inclina ligeiramente para trás, com cuidado para não a incomodar. Posso perguntar-lhe uma coisa também? Ela acena com a cabeça. Pode. Se soubesse exatamente como esta noite se desenrolaria, ele pergunta. Ainda assim teria feito a reserva? Ela considera a pergunta seriamente. Após um momento, ela responde honestamente. Sim, mas por uma razão diferente. Porque eu precisava de provas de que a gentileza ainda existe sem um preço associado a ela. As palavras soam mais duras do que ela pretendia. Ele sente que elas se instalam em algum lugar profundo, desconfortavelmente perto da verdade que ele esconde. Ele construiu um império com base em contratos, influência e controlo. Esta noite, nada disso importa. O que importa é se ele merece a confiança que ela lhe oferece com tanto cuidado. Quero que saiba uma coisa, diz ele baixinho. Se tudo o que quer desta noite é conversa, isso é suficiente para mim. Ela olha para ele surpreendida, depois aliviada. Obrigada, ela diz. Eu esperava que você dissesse isso. Eles se sentam juntos, não como cliente e acompanhante, não como papéis ou disfarces, mas como duas pessoas que concordaram conscientemente em tratar uma a outra com dignidade. Sem perceber, ela acaba de passar no verdadeiro teste da noite. E, pela primeira vez desde que ele assumiu esse disfarce, ele não tem mais certeza de quem está sendo testado. A noite não segue como nenhum dos dois esperava. Em vez de ultrapassar limites, ela desacelera. Em vez de intensificar, ela aprofunda. Ela levanta-se do sofá e caminha novamente em direção à cozinha, desta vez com mais facilidade. Ela abre um armário, pega um pequeno prato de bolachas que tinha esquecido que tinha e coloca-o na mesa entre eles. O gesto é comum. É isso que o torna íntimo. Tens fome? Ela pergunta. Um pouco, ele responde, mas não da maneira que as pessoas normalmente entendem. Ela sorri com isso, o primeiro sorriso verdadeiro da noite. Eu sei o que você quer dizer. Eles se sentam um em frente ao outro na pequena mesa, compartilhando o ritmo tranquilo de um momento não planejado. Sem música, sem luzes difusas, apenas o zumbido suave da geladeira e os sons distantes da cidade lá fora. Ela pergunta onde ele cresceu. Ele lhe dá uma versão da verdade que é cuidadosamente incompleta. Uma infância modesta. Muita responsabilidade desde cedo. Aprender a observar as pessoas antes de confiar nelas. E tu? Ele pergunta. Ela conta-lhe sobre a mudança para a cidade com ambição e certeza, convencida de que construiria algo significativo rapidamente. Ela ri baixinho ao admitir o quão errado esse cronograma estava. Tenho orgulho de mim mesma, diz ela. Só não esperava que o custo fosse a solidão. Ele acena com a cabeça. O sucesso tem uma maneira de isolar as pessoas, mesmo quando parece diferente na superfície. Ela faz uma pausa, sentindo que a frase tem mais peso do que parece, mas não insiste. À medida que os minutos passam, algo sutil acontece. Ela para de olhar para o relógio. Ele para de se monitorizar. As regras que combinaram permanecem intactas, mas já não são o foco. O que importa agora é a facilidade entre eles. Quero perguntar algo pessoal, diz ela. E podes dizer não. Tudo bem. Este trabalho faz-te sentir invisível? Ela pergunta como se as pessoas vissem o papel, não a pessoa. A pergunta atinge-o diretamente, demasiado diretamente. Sim, ele responde após um momento, mais vezes do que eu esperava. Ela acena com a cabeça, como se isso confirmasse algo que ela suspeitava. Acho que é por isso que esta noite parece diferente, diz ela. Estamos ambos a ser vistos sem a armadura que normalmente usamos.
Ele sente a verdade disso a assentar no seu peito. Passou anos a controlar a percepção, a moldar narrativas, a decidir o que as pessoas podem saber. Esta noite, ele está a optar por não o fazer. Ela recosta-se na cadeira, estudando-o com curiosidade silenciosa. Espero que isto não pareça estranho, diz ela, mas confio em si. Ele olha para ela surpreendido. Por quê? Porque não tentou ganhar essa confiança, responde ela. Simplesmente apareceu. Essa frase fica com ele. Ela atravessa as camadas de justificação que ele construiu em torno deste disfarce. Isto deveria ser observação, distância, controlo. Em vez disso, tornou-se conexão. O tempo passa despercebido até que ela olha para o relógio e suspira suavemente. É mais tarde do que eu pensava. Quer que eu vá embora? Ele pergunta imediatamente. Ela pensa e depois balança a cabeça. Não, só quero ser honesta. Esta noite já me deu o que eu precisava. E o que era isso? Ele pergunta. Prova, diz ela, olhando nos olhos dele, que a bondade pode existir sem uma transação associada. Ele sente algo mudar decisivamente dentro dele. O teste, fosse ele qual fosse, acabou. E ela passou nele sem nunca saber que havia um. À medida que a noite continua, nenhum dos dois percebe que essa escolha silenciosa de permanecer presente, em vez de agir, já reescreveu o significado de tudo o que virá a seguir. Amanhã chega silenciosamente, quase enganosamente normal. Ela acorda com a luz pálida do sol a entrar pelas persianas, a cidade já em movimento sem ela. Por um momento, ela esquece tudo. Então, a memória da noite volta, não como arrependimento, mas como calor, conversa, risos sem esforço. Um homem que ouviu e partiu sem pedir mais nada. Ele tinha ido embora antes do amanhecer, exatamente como prometido. Sem drama, sem demora, apenas um simples adeus e um sincero obrigado. Ela disse a si mesma que aquilo era o fim. Mais tarde, naquela noite, ela está num salão de baile lotado no centro da cidade. Paredes de vidro refletindo lustres e estranhos bem vestidos. Ela quase recusou o convite. Quase. Mas as obrigações do trabalho têm uma maneira de arrastar as pessoas para salas nas quais elas não querem entrar. Ela alisa o vestido e examina o espaço, já contando os minutos até poder sair. Então as luzes se apagam ligeiramente. Um silêncio percorre a multidão quando um anfitrião sobe ao palco, microfone na mão, voz polida e confiante. Senhoras e senhores, ele anuncia: obrigado por se juntarem a nós esta noite. Temos a honra de dar as boas-vindas ao convidado de honra, o homem por trás de uma das empresas mais influentes do país. No início, ela mal ouve. Os títulos se confundem, as realizações se acumulam. Impressionante, mas distante, então ela ouve o nome. Isso a atinge como uma força física. Ela prende a respiração. A sua mão aperta o copo que segura. O homem do palco aparece nos ecrãs que revestem as paredes. Os mesmos olhos, a mesma presença calma. Só que agora ele está de pé, impecavelmente vestido, rodeado de aplausos. O acompanhante do seu apartamento, o homem que a ouviu, o homem que disse que escolheu estar ali. Ele não é um acompanhante. É um diretor executivo bilionário. A sala explode em aplausos, mas ela não ouve nada. O som desaparece, substituído por um zumbido agudo nos seus ouvidos. Imagens se sobrepõem na sua mente, as suas palavras cuidadosas, a sua contenção, a sua gentileza. O disfarce se torna claro de uma só vez. O seu peito aperta, não com admiração, mas com algo mais frio, traição, vergonha. A percepção doentia de que ela tinha sido vulnerável sem saber, com alguém que detinha um poder inimaginável. Ela pousa o copo antes que a mão comece a tremer. No palco, ele sorri educadamente, aceitando elogios que já recebeu milhares de vezes antes. Mas os seus olhos vasculham a sala, procurando. Então encontram-na. O momento se prolonga. O sorriso vacila ligeiramente. Ele sabe que ela agora compreende. Ela não espera que ele fale. Vira-se e afasta-se, serpenteando pela multidão, o coração batendo mais forte a cada passo. Ela precisa de ar, distância, controlo. Atrás dela, os aplausos continuam. O mundo celebra um homem que ela pensava conhecer. Ele desce do palco assim que o discurso termina, ignorando as mãos que se estendem para ele. Conversas à espera de começar. Ele segue na direção em que ela desapareceu. A urgência substitui a compostura. Quando ele finalmente a encontra lá fora, no terraço, a cidade se estende atrás dela numa profusão de luzes.
Ela não se vira. Não devias estar aqui, diz ela baixinho. Eu sei, responde ele, mas não podia deixar-te ir embora sem ouvir a verdade. Ela vira-se para ele com raiva firme e contida. A verdade, pergunta ela. Qual parte? A parte em que me testaste ou a parte em que me deixaste acreditar que eras outra pessoa completamente diferente? Ele não a interrompe, não se defende. Deixa-a falar porque desta vez ouvir é a única coisa que importa. Eu confiei em ti, ela continua, não por causa de quem fingia ser, mas porque me trataste como uma igual. E agora tenho que me perguntar se alguma coisa disso foi real. A voz dele é baixa quando responde. Foi real a cada momento. Mas eu entendo porque isso não é suficiente. A revelação paira entre eles, pesada e irreversível. O que quer que isso tenha sido, o que quer que pudesse ter sido, mudou para sempre. Ela não se abranda após a revelação. Na verdade, a sua postura torna-se mais controlada, como se estivesse a conter cuidadosamente algo que poderia facilmente transbordar. Não és tu que decides quando a verdade importa. Ela diz, tu decidiste isso por mim no momento em que entraste no meu apartamento, fingindo ser outra pessoa. Ele fica a alguns metros de distância, com as mãos ao lado do corpo, resistindo ao instinto de diminuir a distância. O poder ensinou-lhe muitos reflexos. Esta noite ele ignora todos eles. Tens razão, diz ele. Eu deveria ter te contado antes. Não o fiz, e a culpa é minha. Isso não explica o porquê, ela responde. Por que fazer isso? Por que mentir? Ele exala lentamente. Porque quando as pessoas sabem quem eu sou, elas deixam de ser honestas. Elas fingem. Elas querem algo. Eu queria saber quem tu eras quando não havia nada a ganhar. Os olhos dela brilham. Então eu fui uma experiência. Não, ele diz imediatamente. Não foste, é exatamente assim que me sinto. Ela responde. Um teste que não concordei em fazer. As palavras caem pesadamente porque são verdadeiras. Ele construiu a sua vida com base no consentimento, contratos e controlo. E, no entanto, aqui ele cruzou uma linha que não pode desfazer. Nunca tive a intenção de te colocar nessa posição, ele diz. Não esperava me importar da maneira que me importo. Ela riu uma vez com aspereza. Isso não melhora as coisas. O silêncio se estende entre eles, preenchido pelo zumbido distante do trânsito e pelas risadas abafadas vindas de dentro do salão de baile. O mundo seguiu em frente, mas para ela a noite se fragmentou. Sabe o que mais dói? Ela pergunta finalmente. Não é o facto de você ser rico. É o facto de você ter todo o poder e ainda assim ter escolhido me ver vulnerável sem me contar a verdade. Ele acena com a cabeça, aceitando a acusação sem se esquivar. Eu entendo. Não, ela diz, não compreendes. Pode sair deste terraço e voltar para uma vida onde erros como este são absorvidos pelo privilégio. Eu não posso. Ela vira-se agarrando-se ao corrimão, respirando através da emoção que se recusa a deixar quebrar a sua voz. Quando te convidei para entrar na minha casa, ela continua, pensei que estava a escolher a honestidade. Agora tenho de questionar cada momento daquela noite, cada palavra, cada olhar. Ele dá um passo para trás, dando-lhe espaço que ela não pediu, mas claramente precisa. Se há algo que eu possa fazer, ele começa. Ela balança a cabeça. Não podes consertar isso com dinheiro, desculpas ou explicações. Ela vira-se para encará-lo uma última vez. Preciso que entendas uma coisa. O que importava para mim não era quem tu és naquele palco. Era quem tu eras no meu sofá. E agora não sei se essa pessoa realmente existiu. Ele sente o peso dessa verdade assentar completamente pela primeira vez. Não se trata de um mal-entendido que ele possa esclarecer. Trata-se de uma confiança quebrada que agora se interpõe entre eles. Sinto muito, diz ele baixinho. Não porque fui apanhado, mas porque a magoei. Ela mantém o olhar fixo nele por um momento, procurando algo que não pode mais se permitir aceitar. Adeus, diz ela. Então ela se afasta, deixando-o sozinho no terraço, cercado por luzes que de repente parecem mais frias do que qualquer escuridão. Pela primeira vez em anos, a sua riqueza não oferece nenhuma proteção. Os dias que se seguem são mais calmos do que ele está acostumado. Não há reuniões que pareçam urgentes o suficiente, nem decisões que tragam satisfação. A lembrança dela se afastando permanece com ele, repetindo-se não como um momento dramático, mas como uma simples verdade que ele não honrou.
Pela primeira vez, ele não procura uma maneira de justificar as suas ações. Em vez disso, ele procura responsabilidade. Ele cancela a próxima rodada de visitas secretas, sem anúncios, sem explicações. Ele instrui a sua equipa a encerrar o programa por completo. Quando questionado sobre o motivo, ele dá uma resposta simples. Isso ultrapassou os limites. Então, ele faz algo que nunca fez antes. Ele ouve o silêncio que se segue. Semanas se passam, ela não tem notícias dele. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada, nenhum pedido de desculpas disfarçado de preocupação. No início, ela se prepara para a inevitável tentativa de consertar as coisas nos termos dele. Isso nunca lá acontece. O que chega, em vez disso, é inesperado. Um artigo circula discretamente nos círculos profissionais. Sem manchetes, sem alarde, apenas uma declaração clara divulgada pela empresa dele. Ela anuncia o fim de todas as iniciativas secretas de testes sociais e descreve uma nova política interna de ética focada na transparência e no consentimento. O nome dela não é mencionado, mas a razão é que ela o lê 2 vezes, sem saber o que sentir. Mais tarde naquele mês, ela recebe um e-mail de uma fundação na qual foi voluntária há anos, quando ainda acreditava que os seus esforços eram importantes. Dizem-lhe que um novo doador financiou um programa que ela propôs, mas que foi considerado pequeno demais para valer a pena investir. Uma iniciativa de apoio comunitário concebida por profissionais ativos, liderada por pessoas que compreendem o isolamento por dentro. A proposta que ela pensava que ninguém se lembrava. No final da mensagem há uma nota. Não há assinatura, apenas uma frase. Esta sempre foi a sua ideia. Merecia existir sem condições. Ela fecha o portátil e fica sentada em silêncio por um longo tempo. Enquanto isso, ele fica longe. Não aparece sem ser convidado. Não pede perdão. Agora ele entende que a redenção não é algo que se pode pedir. É algo que se tem de conquistar silenciosamente, sem expectativas. Ele assume a responsabilidade publicamente e recua em privado. Ele fala sobre poder e confiança nas salas de reuniões, não como conceitos, mas como obrigações. Ele desmantela sistemas que antes acreditava serem inofensivos. Pela primeira vez, ele lidera sem controlo. Meses depois, eles se cruzam novamente. Não por intenção, mas por circunstância. Um pequeno evento, um espaço compartilhado, sem público. Ela o vê primeiro. Ele não se aproxima. Ele espera. Quando ela finalmente olha para cima, os olhos dele se encontram. Desta vez não há tensão, apenas reconhecimento. Ele acena uma vez, nada mais. Ela reflete sobre tudo o que aconteceu depois que se afastou. A contenção, as mudanças, a ausência de privilégios. Quando ela fala, sua voz está firme. Você não tentou me consertar, diz ela. Não, ele responde. Consertei o que era meu para consertar. Não é perdão, ainda não. Mas é o primeiro momento que parece honesto desde a noite em que tudo mudou. E desta vez não há disfarces entre eles. A cidade parece diferente na próxima vez que conversam. Não há cenário grandioso, nem público, nem revelação à espera nos bastidores. Apenas uma tarde tranquila e 2 pessoas em pé, uma em frente à outra, sem papéis para se esconderem. Sentam-se num pequeno café perto do parque, com a luz do sol a atravessar a mesa entre eles. Ele chegou cedo, não por estratégia, mas por respeito. Quando ela chega, ele levanta-se e espera que ela se sente antes de se sentar novamente. Obrigado por me encontrar, diz ele. Ela acena com a cabeça uma vez. Não vim para obter explicações. Eu sei, responde ele. Não vou oferecer nenhuma. Só isso já lhe diz o quanto as coisas mudaram. No início, conversam lentamente sobre coisas comuns. Trabalho, a cidade, o estranho conforto das rotinas. Não há pressa em definir o que este momento significa. Ambos compreendem como a confiança é frágil quando reconstruída a partir da honestidade, em vez do charme. Finalmente, ela pousa a chávena e olha diretamente para ele. Preciso de dizer uma coisa, começa ela, e preciso que ouça sem responder imediatamente. Ele acena com a cabeça. Estou a ouvir. Na noite em que nos conhecemos, diz ela, eu não estava à procura de amor. Eu estava à procura de provas de que ainda poderia ser tratada com dignidade quando nada mais era prometido. Ela faz uma pausa, estabilizando a voz. Tu deste-me isso e depois tiraste-me. Mas o que importa agora é o que fizeste depois. Ele não fala. Tu não me persegues.
Ela continua. Tu não tentaste comprar o teu regresso à minha vida. Tu mudaste o que precisava de ser mudado, mesmo quando ninguém estava a ver. Ela exala suavemente. Isso é importante para mim. Ele olha nos olhos dela, com uma expressão aberta, sem defesas. Nunca esperei outra oportunidade, diz ele baixinho. Só queria merecer uma. Ela o observa por um longo momento. O homem diante dela não é o acompanhante que ela contratou e nem o executivo no palco. Ele é outra pessoa completamente diferente, alguém moldado pelas consequências. Não estou prometendo nada, diz ela. Não um relacionamento, não o perdão no seu tempo. Eu nunca pediria isso, ele responde. Mas ela acrescenta, estou disposta a começar com algo simples. O que é isso? Ele pergunta. Honestidade, ela diz, sem disfarces, sem testes, sem jogos de poder. Ele acena com a cabeça imediatamente. Tenha a minha palavra. Eles ficam sentados por mais algum tempo, deixando o peso desse acordo assentar. Quando se levantam para sair, não há gestos dramáticos, nenhum beijo, nenhuma declaração, apenas um entendimento mútuo. Enquanto caminham em direções opostas, ela para e volta-se. Mais uma coisa, diz ela. Ele vira-se. Na noite em que te contratei, ela diz, pedi gentileza. Isso ainda é tudo o que quero. Ele sorri então, não como um bilionário, não como alguém fingindo ser menos do que é, mas como um homem que finalmente entende o que importa. Desta vez, ele diz que não há nada escondido. E pela primeira vez, ela acredita nele. Porque o amor verdadeiro não começa com um disfarce. Começa no momento em que ambas as pessoas escolhem ser vistas.